Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Melo e eu trago aqui um vídeo que já havia prometido há algum tempo e que é um vídeo de uma temática de total importância nos dias que a gente tem vivido, que é a temática sobre a pornografia. O objetivo desse vídeo, por isso tentarei ser o mais sucinto possível, o objetivo desse vídeo não é fazer um tratado sobre o mal que é a pornografia ou até mesmo fazer uma abordagem filosófica, mas sim fazer um vídeo, né, que nem é um estilo de vídeo que eu gosto, que eu gosto bastante, mas é um vídeo unicamente utilitário. Então o objetivo desse vídeo é ajudar todas as pessoas que estão sofrendo com esse mal e não conseguem entendê-lo e por não entendê-lo não conseguem se livrar dele. Então, em primeiro lugar, eu quero aqui fugir do comum para tanto, eu fugirei da abordagem teológica. Então, eu não abordarei aqui a visão cristã ou a visão, digamos assim, doutrinária cristã com relação a este mal. Porque a visão doutrinária cristã é aquela visão que, lógico, podemos ir a fundo, mas é uma visão que pode ser resumida como a pornografia é um mal, é um pecado, é um erro e você deve abandoná-lo. Mas seguindo aqui também aquilo que o próprio C.S. Lewis diz, né? As escrituras, elas não têm uma capacidade de consolo, as escrituras não nos consolam, né? Quem nos consola é o Espírito Santo de Deus. Então, aqui nesse vídeo, eu quero dizer a você que o Espírito Santo de Deus, ele é o maior aliado nosso no abandono dos nossos erros e por muitas vezes ele pode se utilizar da palavra de Deus, que inclusive traz aqui um grande elemento de grande ajuda aqui para nós hoje. Mas eu quero falar com vocês em primeiro lugar sobre o que é a pornografia e o mal que ela causa de forma muito breve para passar então para o aspecto prático aqui da questão. Então vamos lá. A pornografia, ela causa o seu, não preciso falar sobre o que é, a pornografia causa o seu principal dano no campo filosófico. E nós, seres humanos, somos todos seres intelectuais. A palavra intelectual no Brasil tem uma abordagem um tanto quanto estranha, porque parece que nem todos são intelectuais, apenas aqueles que se dedicam a isso e aqueles que têm algum dinheiro para poder ser intelectuais. Mas a intelectualidade é uma característica humana, né? Ainda que você não a exerça, ainda que você não a exercite, assim como a musculatura, pessoas que não vão para uma academia, que não têm uma vida de exercícios eficaz, essas pessoas também são compostas por músculos, né? E têm um corpo muscular. Nós precisamos entender que a pornografia, ela age diretamente no intelecto da pessoa. E o maior mal que a pornografia traz, né? Mais uma vez lembrando, não estou falando no aspecto teológico, o maior mal que a pornografia traz é a destruição dos parâmetros do homem com relação à estética, mais propriamente ao quesito da beleza. Então, a pornografia, ela causa ao longo do tempo e de forma muito rápida, a pornografia causa a destruição da capacidade daquele que a consome de reconhecer o belo e reconhecer a beleza, não apenas relacionado ao aspecto, à plástica do corpo humano, mas com relação à beleza em si. Porque a pornografia, ela trabalha no cérebro fazendo com que você passe a ver aquilo que é distorcido, aquilo que é uma distorção de uma própria ação saudável, que é a ação sexual, passa a fazer com que você veja a ação distorcida como bela, estimulando em você, ao longo do consumo, que é um consumo vicioso, estimulando em você a ação, a especialização de que você consiga encontrar pequenos aspectos de beleza ali dentro. E eu já adianto para você que existem sim, né? Há beleza também no mal. Então, não é porque você pega, por exemplo, um poeta como Baudelaire e você não encontrará beleza nos seus poemas. Muito pelo contrário, você consegue encontrar sim, e até com uma certa facilidade. Acontece que a beleza contida em uma ação que é uma ação viciosa, ou seja, é uma ação maligna, não é uma beleza divina, celestial, mas sim é uma beleza proporcional ao estágio de quem
a ver. Como, por exemplo, você não pode avaliar que na música popular brasileira, por mais que ela seja decadente, não haja alguma beleza. Há beleza sim. O problema é que aquela beleza só pode ser observada, só pode ser degustada por quem está abaixo daquela beleza. Então, quando você ouve uma música muito ruim, uma música popular, ela tem sim aspectos artísticos para todos aqueles que estão abaixo daquele patamar. Com a pornografia, a pessoa que consome tem o seu cérebro treinado para começar a encontrar aspectos belos. E neste encontro tem-se então uma ação viciosa que destruirá a sua capacidade, e aqui nós temos o principal dano da pornografia, destruirá a sua capacidade de se relacionar com outras pessoas. Por quê? Por exemplo, a pornografia, todos sabemos que a pornografia basicamente é um mal que assola o universo masculino, né? Hoje, graças ao movimento feminista e todo o trabalho feito com muita paciência, com muita calma e com muito profissionalismo para destruir também o universo feminino por meio da hipersexualização, algumas mulheres também enfrentam problema com a pornografia. Mas a pornografia, e assim como todas as distorções sexuais, elas têm um foco no universo masculino. Então, basicamente, esse vídeo acaba sendo um vídeo que com certeza terá muito mais proveito para o público masculino. Um homem que consome pornografia, ele nunca mais consegue se relacionar com uma mulher de forma saudável, de forma amiga, de forma carinhosa, ou até mesmo no aspecto cristão, de forma caridosa. Uma pessoa que consome pornografia, sempre que ela olha, por exemplo, um homem, né? Um homem que consome pornografia, sempre que ele olhar para uma mulher, ele a imaginará no ato da relação sexual. Porque ele está acostumado a ver as mulheres na pornografia sempre em ato sexual. Então, sempre que ele olhar para uma mulher, ele verá o cabelo daquela mulher, ele verá as expressões faciais, verá o corpo daquela mulher e imediatamente ele tentará imprimir naquele corpo as referências de imagem que ele tem obtidas no mundo da pornografia. Então aqui nós temos o maior mal que a pornografia causa, que é a destruição da capacidade do homem de se relacionar com a mulher. O homem só passa a ver a mulher só como um objeto sexual e como alguém que pode proporcionar a ele atividades do mundo sexual. Isso aqui é o maior mal e todo mundo que consome pornografia reclama deste problema. O tempo todo só pensa em relação sexual. Então, esse problema é um problema gravíssimo e que, inclusive, muitas pessoas me pedem sempre para que eu faça esse vídeo e aqui está posto, então, o tema. Eu quero mostrar para você, a partir de agora, então, esses minutinhos que a gente passou, já deu para fazer aqui um arremate sobre, muito breve sobre o mundo da pornografia. Eu quero que você preste atenção agora, porque eu vou passar alguns pontos que são pontos mais práticos, utilitários, para que a gente vá definitivamente para o abandono da pornografia. Em primeiro lugar, e mais importante de tudo, eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico que traz um princípio de vida, de como a vida humana funciona e como se dá a relação entre Deus e os homens. Então, no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso aqui é um princípio que é preciso que você entenda, não apenas com relação à questão da pornografia. Isso aqui é como as coisas funcionam. Como se dá a ação entre Deus, o homem e o diabo. É desnecessário dizer que a pornografia é um mal deste século que vem entregue pelo próprio inimigo dos homens. Então, é necessário entender que o diabo, quando você lhe faz face, quando você lhe resiste, ele sempre tem a mesma reação. Com o passar do tempo de resistência, ele te abandona. Então, eu vejo que algumas pessoas falam assim: poxa, Fernando, tenho muita dificuldade de abandonar a pornografia, estou nesse vício e tal, como que você pode me ajudar? O que você tem a dizer? Olha, a primeira coisa, você precisa entender a lógica humana, você precisa entender como funciona o nosso cérebro. Você não precisa se preocupar em abandonar a pornografia. Você não pode ter essa preocupação na sua mente. O que você tem que pensar? Primeiro de tudo, você tem que pegar esse início que eu falei. Você só pode resolver um problema depois que você o compreende, tá? Você precisa compreender.
compreendeu o problema, como ele se dá, quer livrar-se desse problema, então estipule prazos executáveis, prazos possíveis de você executar. Por exemplo, se você passar uma semana sem consumir material de pornografia, para você vai ser mais difícil voltar após a primeira semana a consumir aquele tipo de material. Então, o que você deve fazer? De forma muito prática, você deve estipular pequenos prazos. Faça isso. Por exemplo, você pode muito bem estabelecer um prazo com você mesmo, né? Se você quiser colocar isso diante de Deus, mas eu deixo aqui a linha deste vídeo, tá? A linha deste vídeo. É lógico, nós queremos fazer tudo porque nós queremos voltar a nossa vida para Cristo, eu sei disso, mas eu deixo aqui esse vídeo de forma muito prática, para que você alcance a obediência ao Evangelho, não como um princípio aqui neste caso, mas como um fim. Ou seja, o sucesso dessa tua estratégia agradará a Cristo, o sucesso dessa tua estratégia lhe levará a fazer a coisa certa, mas isso será o fim, o objetivo, né, final, e não o princípio, tá bom? Então, como princípio, eu digo a você, seja prático. Faça um voto contigo mesmo. Eu vou passar 3 dias sem consumir qualquer tipo de material pornográfico. Naturalmente, as pessoas que começam a consumir pornografia, cada vez mais se afundam naquele mundo de desgraça. Então, por isso parece que no mundo da pornografia existem graus. Existe uma pornografia, existe o erotismo, depois a pornografia light, depois a pornografia mais pesada, depois aquela pornografia mais bizarra. Eu digo a você, é tudo o mesmo mal. O problema é que o seu cérebro ele precisa ser bombardeado com o passar do tempo até que você chegue no consumo de material, por exemplo, de estupro ou de zoofilia. Você não consegue começar por aí, porque você tem uma rejeição mental. Mas o próprio consumo da pornografia vai quebrando essas rejeições. Então todo mundo começa por aquilo que é mais bobo, por aquilo que é mais simples. Como, por exemplo, nós temos hoje, né? Todo mundo usa o celular para tudo. Você tem ali aplicativozinho de TikTok com as menininhas bonitinhas. Não é nenhuma vagabunda. É uma menininha bonitinha, super lindinha e tal, fazendo dancinhas no TikTok. Isso é pornografia. Então você precisa ser radical com você mesmo. Assim como alguém que é alcoólatra, né? Ele não pode falar, não, eu vou deixar de beber conhaque. Não, ele não faz isso. Ele deixa de beber qualquer produto, tá bom? Qualquer produto alcoólico. Então, nós faremos a mesma coisa. Você vai estipular um prazo com você mesmo muito prático. Eu vou passar 3 dias sem consumir qualquer tipo de material pornográfico, né? E aí você vai passar aqueles 3 dias, digamos aqui, limpo. No 4º dia, eu quero que você tenha uma clareza. Não é que você quer se livrar por 3 dias da pornografia. Ah, beleza, agora venceu 3 dias, posso voltar. Não é isso, até mesmo porque isso aqui você não está fazendo comigo, você não me deve nada. Isso aqui você está fazendo com você mesmo. Você está vendo esse vídeo aí sozinho, é algo que você está fazendo contigo mesmo. É lógico, você quer se livrar do consumo do material de pornografia. Eu quero que você pense o seguinte, não é que após o 4º dia você pode voltar, mas eu quero que você fique tranquilo. Passou 3 dias, você obteve uma vitória. Passou 3 dias, você já obteve uma vitória com relação a essa etapa que você estipulou. E aí você vai passar para uma próxima etapa, tá? Você vai passar para uma etapa, por exemplo, você pode falar assim, poxa, agora eu vou tentar ficar 10 dias sem consumir pornografia. Eu vou ficar 1 mês sem ver pornografia. Por que é importante isso daqui? Porque eu te digo que o maior inimigo do abandono deste vício da pornografia é o fracasso. Depois que você fracassa uma vez, depois que você estipula um prazo de 3 dias e você passa 3 dias e no 4º você volta, ou você não conseguiu passar 3 dias, você passou 2 porque tem um amigo que ficou te mandando vídeo de sacanagem no WhatsApp, você acabou vendo, tá? Então, quando você se sente um derrotado, você se sente um lixo. E você se sente um lixo e você fala, caraca, eu não vou conseguir porque eu sou um verme, eu não tenho as bases intelectuais, eu não tenho as bases espirituais, eu estou longe da igreja, primeiro eu tenho que me organizar, eu tenho que voltar para a igreja. Isso é tudo palhaçada. Você não precisa nem ser cristão para abandonar a pornografia, tá? Não precisa. Então eu estou te dizendo que o maior inimigo da luta contra o vício da pornografia é essa sensação de fracasso. Eu te digo, você não vai
perecer por causa desse mal. Você não pode desistir da luta contra a pornografia porque você sofreu uma derrota em uma meta que você estipulou. Eu te digo que você não é um cara desleal, vagabundo, você está vendo esse vídeo sozinho e você quer se livrar desse mal. Então você está no caminho certo e você tem todas as prerrogativas necessárias para conquistar isso. Eu quero te dizer que se você estipular um prazo de 3 dias e você não conseguir, ou você conseguir e depois você fracassar logo em seguida, você não é um derrotado. Não se considere um derrotado por causa disso. Comece de novo. Estipule mais uma vez um prazo de 3 dias. Depois que você conseguir, estipula uma semana. E depois você vai aumentando esse prazo. Porque eu te digo que esse princípio que o texto bíblico está nos passando não é uma promessa de Deus. Aqui o apóstolo Tiago não está passando uma promessa. Olha, o Espírito Santo me autoriza a prometer a vocês que se vocês resistirem ao diabo, ele fugirá de vós. Não, ele não está falando isso, ele não está prometendo nada. Ele está te dizendo como as coisas funcionam. Ele conhecia as artimanhas do inimigo. Ele sabe como funciona esta porcaria. Ele está te dizendo, olha, o diabo tem um ponto fraco e eu conheço. E o ponto fraco dele ele é frouxo. Então, se você resistir, se você teimar, ele cansa de você e ele vai embora, ele mete o pé. Então é isso que você tem que fazer. Você tem que vencer a pornografia pelo cansaço. Se você pega, por exemplo, pessoas que estão tentando mudar hábitos alimentares, a pessoa quer parar de tomar refrigerante. Eu já fiz isso, por exemplo, uma época. Eu queria parar de tomar refrigerante. Fiquei 3 meses sem tomar refrigerante. Depois de 3 meses eu falei, caraca, consegui, né? Porra, né? Moleza e tal. Aí um dia eu tava na rua, falei, pô, vou comprar uma Coca-Cola. E aí comprei a latinha de Coca-Cola e fui tomar. Eu não consegui beber. Porque o gosto era ridículo, era horrível. Aquilo é muito ruim. A gente é porque é maluco, mas aquilo é muito ruim. Aquilo é ruim. Eu tô falando do aspecto do sabor. O sabor é ruim. É porque a gente já destruiu as nossas papilas gustativas. Mas o sabor da Coca-Cola é muito ruim. Por isso, quando você pega um chefe de cozinha, alguém que é treinado, né, nos aromas, nos sabores, quando ele come Nutella, ele acha uma porcaria. Porque é mesmo, é uma porcaria. Só que como a gente não tem as papilas gustativas saudáveis, a gente acha gostoso. Então, quando você passar 3 meses sem consumir pornografia, eu te digo, um dia você vai estar no celular, você vai abrir o Instagram, você vai ver ali tua conta, você vai estar olhando o teu Instagram, de repente vai passar um monte de vídeo de pornografia, porque o Instagram é feito para isso. O Instagram, o objetivo do Instagram é pornografia, assim como o Twitter e todas essas redes sociais idiotas. Você vai estar mexendo no Instagram, vai passar conteúdo de pornografia. Você vai olhar aquele conteúdo. Você vai ver. E você não vai achar interessante. Você vai achar vulgar, você vai achar idiota, ridículo, né? A menina colocando o celular no chão para balançar a bunda na câmera. Você vai olhar aqui e você vai falar, caraca, que retardada, né? Então, isso vai acontecer por quê? Porque você resistiu ao mal. E depois que você resiste ao mal, ele foge de você. Poxa, então se eu passar 3 meses sem consumir material de pornografia, eu nunca mais vou consumir? Não, você é um ser que você tem a capacidade de volição. Se você quiser, você pode consumir. Assim como alguém que passa 1 ano sem usar drogas, depois se ele quiser, ele vai na boca de fumo, compra um baseado e fuma o baseado. Mas aí estará no teu poder. Estará na tua capacidade. Que é o problema que a pornografia causa. Porque a pornografia, assim como tudo que é vicioso, tira a tua capacidade volitiva. Você não consegue mais ter a vontade de fazer. Se você resistir ao mal, você tomará o domínio sobre si. A partir daí você faz o que você quiser. Em segundo lugar, eu quero deixar aqui como uma dica mesmo, né? Uma frase de São Jerônimo que diz assim: trabalhe sempre em algo para que o diabo te encontre ocupado. Então, a gente sabe que o problema da pornografia ele é um problema, hoje, praticamente ele está dominado no mundo da internet, né? Antigamente existiam revistas eróticas, né, na banca de jornal, não existe mais nem banca de jornal. Então, hoje, todo mundo que consome material pornográfico consome na internet. Então, eu digo para você, aqui você já pode resolver 2 problemas com uma ação única, que é o uso excessivo de redes sociais, porque as redes sociais estão ligadas umbilicalmente ao consumo de pornografia. Você pode reduzir o consumo de redes sociais
E assim, reduzindo o consumo de rede social e internet, você também reduzir a superexposição que todos nós sofremos à pornografia na internet. Então, veja só, você não precisa ficar nas redes sociais. Isso é uma mania que a gente foi vítima da internet e a gente acabou sendo seduzido por isso e aprendemos que é assim, mas não precisa ser. Você não precisa ficar no Instagram. Você não precisa ficar no Twitter. Você pode usar as redes sociais para postar o seu conteúdo e para consumir o conteúdo das pessoas que você segue ou que você acompanha. Então você pode fazer isso em horas específicas. Eu gosto de olhar a internet de manhã. Não, eu gosto de olhar a internet à noite. Eu gosto de olhar a internet no ônibus enquanto eu estou indo para o trabalho, para a faculdade. Então você tem um momento em que você usa a internet. Mas a mania de ficar na internet, você pode, e eu aconselho que você deve, abandonar de imediato. Saia das redes sociais, porque a vida real ela não acontece nas redes sociais. Inclusive, a gente precisa entender isso. Segundo lugar, o vício da pornografia ele acomete muito fortemente pessoas que ficam na internet ao invés de fazerem algo produtivo. Então eu te digo, é muito difícil você ficar pensando em pornografia enquanto você está lendo um livro de geografia. É muito difícil ficar pensando em pornografia enquanto você estuda espanhol, né? Então nós precisamos entender que o vício de consumo da pornografia também está muito ligado ao ócio. Ao ócio em um tempo muito diferente do tempo grego, onde nós, com a nossa mente vazia, nós não nos dedicamos àquilo que é excelente, mas nós, com a mente vazia, nos dedicamos a não nos dedicar em nada, e sim pegar um conteúdo que está posto para que esse conteúdo faça um passatempo conosco. Então, por isso que hoje o ócio, ele não é mais criativo. O ócio, ele é o quê? Ele é divertido. Então, hoje, o ócio, ele leva a pessoa a pegar o celular e ficar vendo vídeo, ficar vendo texto idiota, ficar vendo bobagem sobre política e acaba ali, nos intervalos, sendo pego na esquina pelo material pornográfico que está na internet. Pessoal, então, resumindo, olha, o vídeo é curto porque o problema é simples de ser resolvido. Não é fácil, mas é simples. O principal você já fez, que é ter a vontade, né, ter a vontade de abandonar o consumo de pornografia. Por isso que você está assistindo esse vídeo. Então o principal você já fez. Agora falta o quê? Aspectos práticos. Aspectos práticos. Primeiro você precisa entender, tá? Intelectualmente. Não é, Fernando, eu sei que a pornografia é errado. Não estou falando de certo e errado. Por isso que eu estou aqui descartando neste vídeo a abordagem teológica ou doutrina cristã no assunto. Porque você sabe que é errado. O fato de você saber que é errado não te faz com que você abandone o erro. Então, primeiro aspecto é este daqui. Segundo aspecto, você precisa, ciente do problema que a pornografia causa, você precisa entender que o diabo só é vencido quando é resistido. Então você precisa resisti-lo. E para resisti-lo, a melhor estratégia que eu conheço é que você estipule os prazos. Resista por 3 dias, resista por 7 dias, 10, 15, 1 mês, 3 meses e assim vá levando esta resistência. E eu garanto a você, você num determinado dia vai se deparar com conteúdo de pornografia e você vai ver sim. E ali será o momento da tua vitória, porque você vai ver e vai achar uma porcaria. E em terceiro lugar, eu quero deixar com você esta frase de São Jerônimo e esta compreensão. Pessoal, não deveis ao diabo. Não deveis à bobagem. A pornografia hoje, basicamente, ela está radicada no mundo da internet. Use a internet com objetivos muito específicos. Você quer passar um e-mail? Mande um e-mail. Sabe? Quer postar algo no Twitter? Poste algo no Twitter. Mas saia da internet como um passatempo. Saia, porque você verá que não há pornografia super exposta a nós em outros meios como há na internet. Desliga a internet, vá passear com seus cachorros, vai cuidar de uma horta, vai cuidar de passarinho, entendeu? Vai ler um livro, tá? Vai dormir. Faça alguma coisa de útil na sua vida ao invés de ficar vendo bobagem na internet. E, né, eu espero que todos aqui já tenham também abandonado este mal que nos assolou por muito tempo no Brasil, que é o vício em política.
Então o vício em política faz com que você fique o dia inteiro na internet, porque afinal você não mora no centro de Brasília para ficar resolvendo os problemas políticos. Então você está no interior do Mato Grosso e está o dia inteiro na internet para poder ajudar o político que você gosta ou bater no político que você odeia. E naquele intervalo você acaba vendo bobagem. Pessoal, se cuidem. Quem quiser compartilhar material comigo, quem quiser falar comigo, vou deixar um e-mail aqui embaixo. Você manda e-mail para mim, eu respondo. Ou você manda mensagem para mim nas redes sociais. Eu tentarei responder todo mundo que me mandar material específico falando sobre esse tema e sobre esse vídeo aqui, tá bom? Fiquem com Deus, contem comigo. Até mais.